Olá! Nesse vídeo apresentaremos nosso projeto, nomeado Investigação do Potencial Tóxico ou Terapêutico do Flavonoide quercetina na doença de Parkinson, como etapa final da Feira Brasileira de Jovens Cientistas. A pesquisa foi realizada por estudantes do IFRJ e orientados por pesquisadores do IFRJ e da UFRJ. A doença de Parkinson é a segunda enfermidade neurodegenerativa mais comum no mundo, provocando sintomas motores como lentidão a realizar movimentos voluntários e não motores, a exemplo da insônia. Histologicamente, é caracterizada pela perda seletiva de neurônios dopaminérgicos na área da substância negra do cérebro, assim como pelo aparecimento de inclusões intracelulares da proteína alfa-sinucleína, denominadas corpos de Lewy. Bioquimicamente, esta desordem deriva do seguinte processo. Os neurônios dopaminérgicos produzem a dopamina, o neurotransmissor relacionado à contração muscular e ao sistema de recompensas. Em condições normais, esse neurohormônio é oxidado à dopamina quinona. Simultaneamente, a alfa-sinucleína, naturalmente presente nesses neurônios, sofre um processo de oligomerização induzido pela dopamina, formando oligômeros que, em seguida, originam fibras. Contudo, a forma oxidada da dopamina, a dopamina quinona, estabiliza os oligômeros de alfa-sinucleína, tóxicos aos neurônios dopaminérgicos e, consequentemente, proporcionando a morte dessas células. Com base nisso, decidimos estudar a quercetina, um flavonol presente em diversos alimentos, como alho e cebola, apresentando atividade antioxidante amplamente conhecida. Ademais, é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, atingindo o cérebro, e foi sugerida por Fink em 2011 como um potencial fármaco, tendo em vista sua capacidade de inibir a formação de fibras de alfa-sinucleína. Entretanto, este flavonoide apresenta uma similaridade estrutural com a dopamina. Ambos possuem grupo catecol oxidável à quinona. Portanto, nos questionamos se a quercetina apresentaria efeito tóxico ao se oxidar a quinona e auxiliar a estabilização dos oligômeros citotóxicos de alfa-sinucleína, ou protetor, ao impedir a oxidação da dopamina e a formação das formas oligoméricas dessa proteína. Inicialmente, produzimos nossa própria alfa-sinucleína, utilizando para tal a tecnologia de DNA recombinante, purificando a amostra com diversos processos, tais como precipitação ácida forciônica, diálise e liofilização. Soma-se ainda que a caracterização da proteína foi realizada por meio de cromatografia de exclusão e eletroforese. Em seguida, verificamos o efeito da quercetina na oligomerização da alfa-sinucleína. Posteriormente, analisamos a influência da quercetina na oligomerização da alfa-sinucleína induzida pela dopamina. Depois, investigamos o impacto da quercetina na oxidação da dopamina pelo método iodométrico espectrofotométrico. Por fim, verificamos a redução da viabilidade celular de neuroblastomas humanos da linhagem SH-SY5Y devido aos oligômeros de alfa-sinucleína induzidos por dopamina na presença de quercetina. Para tal, foi empregado o método do MTT. Ademais, é necessário destacar os fundamentos da tecnologia de DNA recombinante. Nesta, um plasmídio, isto é, um pequeno DNA circular bacteriano, tem um de seus trechos removido com auxílio de uma enzima de restrição. Logo em seguida, o gene-alvo, neste caso, a sequência responsável pela produção de alfa-sinucleína humana, juntamente com o gene que confere resistência aos antibióticos ampicilina e cloranfenicol, são inseridos, sendo conectados ao restante da estrutura do plasmídio com o uso de uma DNA ligase. Posteriormente, esses plasmídios são postos em um meio de cultura contendo bactérias Escherichia coli e os antibióticos citados. Com auxílio de um choque térmico, algumas bactérias aceitam o DNA plasmidial e outras não, de modo que aquelas que o incorporam passam a não só produzir alfa-sinucleína, mas também serem resistentes aos antibióticos. Com isso, apenas os micro-organismos produtores de alfa-sinucleína sobrevivem, formando colônias. Depois, as colônias são transferidas para outro meio de cultura, sendo induzidas a produzir as proteínas em questão. Acrescenta-se ainda a importância de explicitar no que consiste a cromatografia de exclusão. Neste método, uma coluna contendo uma fase estacionária porosa recebe uma amostra proteica, sobre a qual uma fase móvel, sendo esta um solvente, será adicionada. Com isso, as proteínas são arrastadas pela coluna até que atinjam um detector. Devido à porosidade da fase estacionária, as maiores proteínas passam por caminhos mais curtos, ficando retidas na coluna por um menor tempo.
Dessa forma, estas são percebidas pelo detector mais rapidamente, separando os conteúdos proteicos com base em seu tamanho. Soma-se ainda a necessidade de explicar no que consiste a eletroforese. Nesse procedimento, proteínas são tratadas com dodecilsulfato de sódio, o SDS. Esse é um detergente de forciônica, retomando as proteínas às suas estruturas primárias, as tornando lineares e negativamente carregadas de forma uniforme. Com isso, essas proteínas são inseridas em um gel submetido a uma corrente elétrica, sendo postas no polo negativo. Devido à carga conferida a estas pelo SDS, sofrem repulsão e migram em direção ao polo positivo. Contudo, como o gel é formado por um polímero de acrilamida 13%, as proteínas menores migram mais rapidamente que as maiores, atingindo em menor tempo a base do gel. Dessa forma, a eletroforese funciona como uma peneira molecular, as separando com base em seu tamanho, de modo que a alfa-nucleína se comporta, nesse procedimento, como uma proteína de 18 kilodaltons, por ser intrinsecamente desenovelada. Além disso, é primordial destacar o funcionamento do método iodométrico espectrofotométrico. A dopamina, em condições normais, é oxidada, gerando dopamina-quinona e peróxido de hidrogênio. Nesse procedimento, este peróxido reage em meio ácido com um excesso de íons iodeto, formando o ânion triiodeto, cuja reação com o amido forma um complexo azul escuro. A intensidade da coloração desse produto é mensurada com o auxílio de espectrofotômetro, de modo que, quanto mais intensa a cor, maior a absorvância. Ademais, é fundamental destacar a metodologia do procedimento do ensaio do MTT. Neste, são incorporados a neuroblastomas da linhagem SHSY5Y o reagente MTT, de coloração amarela, as respectivas soluções de experimento. Caso essas células ainda se encontrem viáveis após o tempo de incubação, suas redutadas mitocondriais transformam o reagente adicionado em cristais de formazan, cuja cor é roxa. Contudo, caso esses neuroblastomas não se encontrem viáveis, o MTT não é reduzido, mantendo a coloração da solução, sendo as amostras quantificadas com auxílio de espectrofotômetro. Em relação à oligomerização da alfa-sinucleína induzida pela quercetina, nota-se que a quercetina estabiliza uma população de 3 oligômeros de tamanhos distintos, onde o A1 é menor que o A2, que é menor que o A3, sendo que estes representam apenas 6,8% do total de alfa-sinucleína. Porcentagem esta baixa, caso comparada à população de monômeros, que é de 99% em ocasiões onde não há presença de quercetina e de 92,8% em ocasiões onde há presença de quercetina. Também é possível notar que os oligômeros formados possuem uma absorvância em 475 nanômetros aumentada, indicando que provavelmente ocorre uma ligação covalente entre a alfa-sinucleína e a quercetina-quinona. Vale ressaltar ainda que a presença do antioxidante glutationa inibe a formação de oligômeros de alfa-sinucleína na presença de quercetina, indicando que, para que haja a oligomerização da proteína, é necessário que haja a oxidação da quercetina a quinonas. Como resultado da defesa da quercetina, da oligomerização da alfa-sinucleína induzida pela dopamina, podemos observar esse gel de eletroforese. Nele, é nítido que esse processo de formação de oligômeros dessa proteína, induzidos por esse neurotransmissor, contém seu próprio perfil de oligomerização, possuindo uma grande quantidade de monômeros e uma quantia reduzida de oligômeros grandes, assim como uma quantidade menor ainda de oligômeros pequenos, como dímeros e trímeros. Contudo, é nítido que, conforme a concentração de quercetina aumenta, esse perfil é modificado, havendo o aumento de monômeros, assim como de dímeros e trímeros, e a redução de oligômeros grandes. Esse resultado é melhor visualizado no gráfico a seguir, que foi produzido com o auxílio do programa IMACJ, que se baseia em densitometria, isto é, na intensidade da cor das bandas de gel de eletroforese. Nele, esse resultado é melhor visualizado. Podemos notar com isso que, conforme a concentração de quercetina aumenta, o perfil é modificado, havendo o aumento da quantidade de monômeros, dímeros e a redução de oligômeros grandes, assim como a diminuição da quantidade de oligômeros totais. Para o ensaio de oxidação da dopamina em presença de quercetina, padronizamos amostras de peróxido de hidrogênio e construímos um gráfico de curva de calibração, no qual gerou um coeficiente de calibração acima de 0,99, garantindo confiabilidade ao ensaio. Após isso, construímos um gráfico de produção de peróxido de hidrogênio pela oxidação da dopamina induzida pela quercetina. Nele, percebe-se que a amostra que contém quercetina mais dopamina teve um aumento significativo de produção de peróxido de hidrogênio em relação às amostras separadas de quercetina e dopamina. Isso significa que a quercetina aumentou
a produção de peróxido de hidrogênio em menos tempo, ou seja, acelerou a reação. Além disso, pode-se concluir que a quercetina atua como um antioxidante seletivo, já que nesse ensaio, frente à dopamina, ela não conseguiu realizar a sua função antioxidante. O aumento na produção de peróxido de hidrogênio pode causar o estresse oxidativo das células, além de aumentar a quantidade de dopamina oxidada, o que pode causar a estabilização de oligômeros de alfa-sinucleína no cérebro. No entanto, isso pode ser um problema para os neurônios dopaminérgicos, já que na região de substância negra do cérebro, a defesa antioxidante é prejudicada, pois há uma alta concentração de ferro 2+, e dopamina. Segundo a reação de Fenton, o ferro 2+, reage com peróxido de hidrogênio, produzindo radicais livres de hidroxila, que são extremamente reativos no cérebro. Ademais, o problema pode se tornar mais complexo quando a dopamina reage com a glutationa, que é a principal defesa de radicais livres de peróxidos e xenobióticos. Ao reagir com a glutationa, são gerados adultos não funcionais, e com isso, os neurônios dopaminérgicos ficariam mais vulneráveis ao estresse oxidativo, sendo agravados pela quercetina na oxidação da dopamina. Para o ensaio de viabilidade celular, produzimos um gráfico. Nele, a primeira coluna, onde não há presença de alfa-sinucleína, dopamina e quercetina, foi utilizada como controle, ou seja, normalizada em 100% de viabilidade celular, pois contém apenas neurônios dopaminérgicos e solução tampão. Na fração total, que tem apenas alfa-sinucleína e dopamina, observa-se que há uma considerável morte dos neurônios na fração total, cerca de 51% de sobrevivência em relação à fração dialisada, que é de 100%, indicando que catecóis oxidados que foram eliminados no processo de diálise possam ser tóxicos a essas células. Nota-se também que na fração que contém apenas alfa-sinucleína e quercetina, não houve morte neuronal em ambas as frações. Entretanto, na amostra que contém alfa-sinucleína, dopamina e quercetina, houve uma redução na viabilidade celular, tanto na fração total, cerca de 44% de sobrevivência, quanto na fração dialisada, cerca de 75% de sobrevivência. Isso indica que a quercetina não impediu a oxidação da dopamina, e que provavelmente foi responsável pela morte dos neurônios dopaminérgicos, tanto na fração total de alfa-sinucleína e dopamina, quanto na fração total de alfa-sinucleína, dopamina e quercetina. No entanto, a diálise não foi capaz de remover todas as moléculas tóxicas na amostra que continha alfa-sinucleína, dopamina e quercetina, como ocorreu na amostra que continha apenas alfa-sinucleína e dopamina. Isso pode indicar que parte da toxicidade vem a partir de moléculas de dopamina oxidadas e não ligadas à alfa-sinucleína, e a outra é devido aos oligômeros de alfa-sinucleína estabilizados pela quercetina. Portanto, constata-se pela primeira vez que a quercetina pôde estabilizar oligômeros tóxicos de alfa-sinucleína. Conclui-se que a quercetina altera o perfil oligomérico da alfa-sinucleína somente na presença de dopamina. Acrescentando tal flavonol ao sistema, ocorre um aumento na quantidade de dímeros, trímeros e monômeros. Simultaneamente, ocorre um decréscimo na quantidade de oligômeros grandes e na quantidade de oligômeros totais formados da proteína. Além disso, aumenta-se a quantidade de dopamina oxidada no sistema, quando ocorre a adição desse flavonol. Soma-se ainda que os ensaios de viabilidade celular realizados indicam que, adicionando a quercetina no sistema, ocorre a estabilização de oligômeros com potencial efeito tóxico quando incubada junto da presença de dopamina, sendo a quercetina, então, dessa forma, um provável composto tóxico para as pessoas com doença de Parkinson. Futuramente, o ensaio de viabilidade celular será repetido, de modo a obter 3 análises com resultados concordantes, objetivando dar maior confiabilidade ao experimento. Infelizmente, a realização das replicatas foi interrompida devido à pandemia da Covid-19. Tal evento também impediu a realização de testes com o HPLC de fase reversa, onde iria ser monitorada a oxidação da dopamina na ausência ou presença de quercetina, observando se esse flavonol teria efeito de acelerar a reação de oxidação.